E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Golini e hoje começa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. 20 times estão na disputa aí ou de um título, ou de uma vaga na Libertadores, ou em se manter na Série A no ano que vem. Então, teremos aí, enfim, times de todo o Brasil disputando esse campeonato que é maravilhoso, que a gente conhece muito bem. A ideia desse vídeo aqui é trazer falar um pouco sobre cada um dos 20 times, olhar para o que a gente tem como projeção, o que cada time espera, quais são as qualidades, os defeitos, o que a gente pode esperar, o que a gente precisa prestar atenção nesse campeonato em relação a cada um dos 20 times. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, enfim, vamos ver quanto tempo que vai dar, né? Eu tô começando a gravar agora, não sei quanto tempo vai dar, mas eu vou deixar separadinho aqui, time por time, então se você quiser ver algo sobre o seu time específico, sobre o seu rival, sobre algum time que você não sabe como é que tá vindo, pode pular e vai estar aqui a barra tudo bonitinho, organizado, para você saber de qual a qual minuto eu tô falando sobre cada time, certo? Mas é isso, vambora, porque tem muita coisa para falar. Vamos fazer em ordem alfabética, tá? Então começando pelo Atlético Paranaense, a equipe foi campeã do Paraná, mais uma vez esse ano, conquistando o título em cima do Maringá na final. E trocou de técnico logo nesse início de temporada. Era comandado pelo colombiano Juan Carlos Osorio e agora é comandado pelo técnico Cuca. Ele que chegou a ser condenado por violência sexual, né, por estupro, na Suíça nos anos 80. E por isso gerou uma comoção muito grande na época em que ele foi contratado pelo Corinthians para saída dele, né, como treinador do Corinthians, o que aconteceu em 2023. Dessa vez ele é contratado pelo Atlético Paranaense, né, numa decisão uma decisão polêmica da diretoria, mas a condenação dele foi anulada, então ele não teria que cumprir um mandato de prisão, mas não necessariamente ele não foi condenado, né? A condenação dele acabou sendo anulada por questões jurídicas. Então, existe toda essa questão, mas é um começo bom do trabalho dele, olhando para as quatro linhas. É um time que ainda não perdeu no comando dele, foram 7 vitórias nos primeiros 7 jogos. Perdeu Vitor Roque, né, que foi para a equipe do Barcelona, tá começando aí a sua jornada lá na Europa. Ele que foi a principal referência técnica da equipe nas últimas temporadas. O time não disputa a Libertadores esse ano, mas teve um bom começo na Sula, conquistando 2 vitórias nos primeiros 2 jogos, num grupo um pouco mais frágil. E assim, olhando para o time para 2024, é um time que tem uma base razoavelmente parecida com a do ano passado, com o Mastriani assumindo aí essa posição como camisa 9, ele tem variado um pouco com o Pablo, ele tem sido um dos principais jogadores nesse início de temporada do futebol brasileiro, já fez 13 gols em 2024, 6 lá pelo América, onde ele começou a temporada, e 7 pelo Atlético. Então ele começa bem, é um cara que sabe fazer um bom pivô, é um cara que tem velocidade também para conseguir correr em transição. Essas transições são muito importantes para o Atlético, né, que é um time que usa muito da velocidade dos seus laterais para conseguir construir jogadas. Tem no Fernandinho também uma das suas principais referências técnicas para esse ano. É um time que vai disputar para voltar para a Libertadores, coisa que eles não conseguiram no passado. E aí eu tô fazendo uma medição geral assim, em relação à força dos times. Para mim, eu acho que é um time que disputa ali por Libertadores, é um time que vai ficar ali numa 7ª, 8ª colocação. Eu acho que é um time que disputa por aí, talvez uma vaga que possa se abrir com o campeão da Copa do Brasil, ou com um brasileiro campeão da Copa Libertadores, ou Sul-Americana. O Atlético vai estar ali para tentar buscar essa vaga, eles ficaram em 8º no ano passado, então é um time que, na minha visão, figura por ali da tabela. Mas é um time interessante, que tem um trabalho que começa muito bem, especialmente dentro das 4 linhas. E além disso, para destacar também o Bento, né, que começou muito bem, mais uma temporada, talvez seja o melhor goleiro hoje atuando no futebol brasileiro, e começou muito bem a sua caminhada pela seleção, aí sendo titular nos jogos contra Inglaterra e Espanha, chamou a atenção de grandes times da Europa, pode ser que tenha a sua saída também nesse meio de ano.
Então vamos ver, mas é o principal jogador da equipe na temporada e a gente vai prestar bastante atenção também no que vai acontecer com ele, se ele vai confirmar as sondagens que ele tem tido e vai para a Europa, se ele fica no Atlético, enfim, mas é o principal nome do Atlético para essa temporada é o seu goleiro Bento. Com isso a gente vai para o Atlético Goianiense. O time foi campeão goiano em cima do Vila Nova na final. O time não perde há 15 jogos, então fez uma grande campanha aí nesse início de ano, apesar de começar o goiano um pouco mal, depois engrenou bem. Mas tem a questão do nível de enfrentamento, né? O time vem da Série B, ano passado ficou em quarto na última Série B e conseguiu o acesso para a primeira divisão. E tem essa questão do nível de enfrentamento. O time teve não enfrentou nenhum time de Série A, né? Enfrentou só o Goiás e o Vila Nova, que hoje estão na Série B. Então, assim, tem isso que a gente precisa prestar atenção. Mas é um time que começa um ano muito bem. Especialmente dois jogadores que dá para destacar bastante, que são o Shailon e o Luiz Fernando. Principalmente o Shailon, que já tem 8 gols e 12 assistências nessa temporada. Inclusive, ele passou o De Bruyne como principal assistente em 2024 no mundo. Então ele é um cara que, claro, né? O De Bruyne tá jogando Premier League e o Shailon tá disputando o Campeonato Goiano. Isso é louco. Níveis de enfrentamento diferentes. Mas assim, o Shailon começa o ano muito bem e promete ser uma das referências técnicas dessa equipe. Luiz Fernando também, um grande jogador, começa muito bem o ano, já tem 11 gols na temporada. E é um time que tem algumas contratações interessantes, jogadores experientes como o Wagner Love, tem boas contratações como o Alejo Cruz, o Emiliano Rodrigues, que são jogadores ali mais de frente, que tem atuado bem nesse início de ano. Mas dentro do Goiano é um time muito mais propositivo, é um time que precisa atacar mais, é um time que precisa ocupar o campo de ataque, e na Série A vai enfrentar times de mais expressão, que muitas vezes eles vão ter que se segurar mais defensivamente. Então vamos ver como é que essa parte do jogo do time comandado pelo Jair Ventura vai funcionar nesse início de ano. É um time que disputa para não ser rebaixado novamente, então para mim figura ali entre a 18ª, a 16ª, talvez o máximo 15º. Eu acho que não é um time que vai conseguir despontar tanto. Eu acho que é um time, por mais que tenha uma boa campanha, teve um nível de enfrentamento um pouco mais fraco, mas é um time que vai disputar para tentar se manter na Série A e a partir daí também construir um bom planejamento, né, para os próximos anos. Mas é um time interessante que vale muito a pena acompanhar e estreia contra o Flamengo lá no Mané Garrincha, vendeu seu direito de mando de campo lá pro estádio em Brasília, então vamos ter a estreia deles lá na capital brasileira, certo? Completando os Atléticos, vamos pro Galo, vamos pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, campeão mineiro mais uma vez, já é a 5ª vez consecutiva que a equipe consegue esse título. E assim, um time que terminou o ano muito bem ano passado, terminou em terceiro no Brasileirão, conseguiu mais uma vaga para Libertadores, mas esse ano começou mal. Os resultados nem eram tão ruins, mas as atuações eram ruins. E com o elenco que o Galo tem, se esperava muito mais do técnico Felipão, que foi demitido. E agora tem a chegada aí do Gabriel Milito, que promete um futebol também mais propositivo, um futebol onde o Galo seja mais protagonista e tem capacidade para isso, tem jogadores tecnicamente capazes para isso. Hulk e Paulinho continuam sendo as principais referências da equipe, tem feito ótimas temporadas, enfim, nesses últimos anos, né? Começa muito bem mais uma temporada. Paulinho talvez um pouco abaixo, mas ainda uma questão de ritmo, na minha visão. E tem a chegada do Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, que foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 2021, 2022, foi para a Europa, acabou penando um pouco, né, nesse tempo que ele passou lá por Nottingham Forest, Olympiacos, agora volta ao futebol brasileiro no Galo, e é um jogador muito bom, que começa aos poucos a ser mais bem encaixado no time, começa a pegar mais ritmo, então vamos ver como é que vai ser essa dinâmica, né, entre Scarpa, Zaratio também, Paulinho, Hulk. Então como esse time vai construir jogadas a partir da qualidade que tem um bom banco, é um time forte,
Talvez defensivamente tem algumas questões, mas ainda é um time muito bom. E tem também no Arana, né? Agora o Arana finalmente disputando uma temporada inteira pelo Galo. O Milito promete liberar mais ele para jogar, para apoiar, para construir jogadas também ofensivamente, e ele já tem feito isso, já deu assistência já na Libertadores, já está participando um pouco mais do jogo, e é uma equipe que tem um bom elenco, tem um bom técnico que agora chega para o seu maior desafio da carreira, que é comandar um time com tantas estrelas e com tantos jogadores de tanta qualidade, coisa que ele não tinha nos Argentinos Júniors. O Milito tinha um bom elenco, mas comparado ao Galo, realmente é bem abaixo. Então, assim, tem um bom time, ele tem boas ideias de jogo, e vamos ver como é que isso vai se encaixar. É o dilema do Galo, né, nesses últimos anos. É um elenco muito bom, mas que tem tido dificuldades aí de dar passos, de ser mais consistente como coletivo. Mas vamos ver como é que vai ser esse ano. Tem o ano, dessa vez o ano completo, né, da Arena MRV, nova casa do Galo. Então, tudo promete aí para um bom ano. Eu acho que é um time que disputa ali, talvez entre a quarta, quinta força, talvez até a terceira do futebol brasileiro, né? Acho que tá um passo atrás de Flamengo e Palmeiras, coletivamente falando, talvez do Fluminense, mas enfim, eu enxergo o Galo por ali, por essas posições, como elenco, né? Como time. Com isso, vamos pro Bahia. Bahia que teve um início de ano bom, com uma boa campanha na Copa do Nordeste, o time com a melhor campanha, né, nessa fase de grupos, classificou também para as semifinais já, mas perdeu o título baiano para o Vitória numa final dolorida, perdendo em 3-2, com uma virada no final lá no Barradão, e empatando na Fonte Nova em 1-1. O time perde o clássico para um Vitória que já não ganhava o estadual há algum tempo, inclusive vamos falar do Vitória mais pra frente, bem mais pra frente, porque o Vitória é o último, né, por causa da letra V, mas enfim. O time do Bahia começa bem o ano, mostrando força nas contratações, trouxe Everton Ribeiro, trouxe o Caio Alexandre, que era um dos destaques do Fortaleza, trouxe também o Jean Lucas, que é um ótimo meio-campo, Vitor Cuesta, o Santiago Arias. Então, vários jogadores interessantes, com passagens em times fortes, seja do Brasil, seja da Europa. Então, um elenco bem interessante. Teve a manutenção do Cauli, que estava sendo visado por Palmeiras, por Galo, por times fortes dentro do futebol brasileiro. O time conseguiu manter o Cauli e tem um trabalho bem interessante aí com o investimento do Grupo City, grupo que é o dono também do Manchester City, do Girona, da Espanha, que está muito bem lá na Liga. Então, o Bahia foi comprado pelo Grupo City e agora tem tem o dinheiro e começa a ter um projeto interessante de futebol também. Vamos ver se isso vai ser refletido em campo, o quanto o Bahia consegue ir mais longe do que foi na temporada passada, que disputou para não cair. Agora, eu acho que o Bahia já disputa algo a mais, para talvez ficar na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros. Eu acho que é por ali a disputa do Bahia, 11º, 19º, é por ali a disputa, tentando uma vaga na Sul-Americana e, porventura, quem sabe até uma vaga na Libertadores. Mas eu acho que o Bahia figura ali pelo meio de tabela, que já seria ótimo em comparação ao ano passado, onde o time ficou até a última rodada ali disputando para não cair. Mas é um time interessante, é um time que, como os times do Grupo City também, tem essa questão do futebol mais propositivo, em dominar o seu adversário, e tem jogadores de qualidade para fazer isso. Talvez falte mais banco, mais elenco, especialmente para esses meias que chegaram agora, mas é um time bom. E também falta um lateral esquerdo. Tem o Iago, que vai chegar, Iago ex-internacional, tá lá na Europa, vai chegar no meio do ano, mas por enquanto o time vai tendo dificuldades por ali, e ali é um dos pontos principais onde saem os gols dos adversários em cima do Bahia. Mas é um bom começo de ano, apesar da derrota no Baiano. Eu acho que é um time com muito potencial e é o time que vai fazer uma temporada melhor do que em 2020. Já chegamos aí na quinta equipe, o Botafogo. Botafogo do Rio de Janeiro, que começou com um carioca ruim. O time ficou em apenas quinto colocado na campanha geral, acabou indo para a Taça Rio, onde foi campeão
poupando jogadores, porque realmente não disputou as semifinais do torneio como um todo, né? É um pouco confuso, mas no final das contas o Botafogo teria ficado com a 5ª colocação do Campeonato Carioca, atrás inclusive do Nova Iguaçu, que foi para a final. Então um dos 4 grandes acabou ficando de fora dessa fase final, né, entre os 4 melhores. Mas dentro da Libertadores foi muito bem, conseguiu uma vaga na Libertadores, na fase de grupos, passando pelo Aurora e pelo Bragantino num jogo difícil, o que dá confiança para essa equipe que vem muito machucada de 2023 por tudo o que aconteceu, e acho que nem vale a pena ficar reforçando de novo, né? Enfim, tudo que aconteceu com o Botafogo, um time que começou muito bem e depois acabou caindo, mas essa é uma das maiores questões para o time na temporada de 2024, porque a gente viu um Botafogo muito bom e a gente viu um Botafogo muito ruim. E a gente sabe que o nível do Botafogo tá algo entre esse meio aí, mas não sabemos exatamente aonde. Então, essa vai ser uma temporada de descoberta se esse time mais equilibradamente consegue alçar voos interessantes. Teve muito boas contratações, tem um elenco interessantíssimo, inclusive com a maior contratação do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, que é o Luiz Henrique, vindo do Real Betis, um grande jogador que promete, chega com muita expectativa para esse ataque. Tem bons jogadores chegando até para mesclar um pouco a base do ano passado. Então a defesa, por exemplo, é totalmente diferente do ano passado, né? Agora com o John, Damian Soares, o Alexander Barbosa, o Lucas Halter e o Hugo na esquerda. Então é um time que tenta se reformular, tem algumas chegadas no meio campo também. Então, assim, no ataque, como eu falei do próprio Luiz Henrique, então é um time que tenta se reformular, tenta reformular o seu elenco para conseguir superar os traumas do que passou em 2023. Agora, quem começa muito bem o ano é um cara que já estava em 2023. Júnior Santos já tem 13 gols na temporada, sendo 8 na Libertadores. Ele começou muito bem essa Libertadores, é o artilheiro da equipe e fez principalmente uma pré-Libertadores muito boa, sendo essencial para essa classificação do time para a fase de grupos. Fase de grupos essa que o time começou bem mal, começou perdendo para o Júnior Barranquilla em casa e perdeu agora nesse último meio de semana para a LDU na altitude de Quito. Então é um time que precisa se recuperar, que precisa buscar vitórias para conseguir uma possível classificação para as oitavas de final. Mas é um time interessante, um time com boas peças. Eu enxergo um Botafogo ali disputando uma vaga pela Libertadores, junto com o Atlético Paranaense, como eu falei, entre 9º, 8º, 7º lugar. Eu acho que é por aí a faixa do Botafogo na tabela. Eu acho que está um pouco atrás de outros times que tem um trabalho coletivo um pouco mais bem formado. O time que agora é comandado pelo Arthur Jorge, que estava no Braga. Então, assim, um trabalho novo. O Arthur Jorge não comandou o time em nenhum jogo ainda, mas é um elenco que está se formando e que promete, especialmente eu acredito que da metade para o final do ano talvez se encaixar um pouco mais, mas ainda nesse início é um pouco instável e eu acredito que vai disputar uma vaga pela Libertadores do ano que vem, 2023. Fazendo uma viagem rápida, vamos do Rio para São Paulo, onde reside o Corinthians. O time, comandado agora por Antônio Oliveira, teve um início ruim no Paulista e por isso acabou sendo eliminado ainda na fase inicial do campeonato, não chegou nem nas quartas. Teve um início muito ruim, especialmente com o Mano Menezes, mas é um time que, com a chegada do português, do Antônio, começa a se encaixar melhor. A gente já vê um time mais bem estruturado, mais bem montado, até com uma moral diferente do que se via no início do ano, apesar dos problemas financeiros que a gente tem visto nos últimos anos, especialmente com o Duílio e agora a administração um pouco ruim do Augusto Melo, que chegou recentemente. Administrações confusas que envolvem, enfim, atrasos de salário, atrasos de benefícios de jogadores, contratações que demoram a poder atuar, como foi o próprio Garro. O Garro, que é talvez o principal jogador do Corinthians nessa temporada. Ele assumiu a camisa 10 e tem jogado muito bem, tem sido essencial para esse começo de ano e para essa melhora do Corinthians, especialmente no Paulista e também na Copa do Brasil, que disputou. Então é um time que busca
essa estabilidade, busca ter uma continuidade nesse trabalho do Antônio Oliveira, que é bom, mas ainda tem algumas faltas, né? Ainda falta mais casca, mais profundidade para esse time do Corinthians. Tem bons jogadores chegando, como o Igor Coronado, que estreou agora também estreou agora na Sul-Americana, começa a ter alguma sequência. Então, assim, é um time que tenta encaixar seus jogadores. Para mim, uma das principais chegadas nesse ano, além do Antônio Oliveira, além do Rodrigo Garro, foi o volante Ranielli, que fez um paulista muito bom. É um cara que é forte fisicamente, é um cara que ajuda na construção, é um volante realmente muito bom e que tem potencial de ser importantíssimo para o Corinthians em 2024, mas é um time que precisa confirmar isso também a longo prazo, né? Vamos ver uma boa fase do Yuri Alberto, que desencantou, começou bem o ano, já são 8 gols dele. Um outro jogador que começa muito bem é o Wesley, que é um cara que gera muito jogo ali pela ponta, né? Ele é bem agudo, ele nem sempre conclui as jogadas com assistência, com gol, mas ele sempre gera mais jogo, ajuda o time a dar passos mais à frente. Temos também a chegada do Félix Torres, que chega para substituir o Lucas Veríssimo, que saiu no início do ano. Tivemos várias saídas, né, aliás, do Corinthians, né? O Renato Augusto, o Gil, o Juliano, o Cantilho, que acabou indo para o Júnior Barranquilla. Então, assim, a gente tem várias saídas de jogadores que não estavam tão bem assim, e agora o Corinthians tentando fazer uma reformulação no seu elenco, com a mudança de técnico. É um time que aos poucos começa a se encaixar, mas precisa confirmar isso ao longo do brasileiro também. É um time que, para mim, tá mais ou menos na mesma disputa que o Botafogo e que o Atlético Paranaense, mas um pouco atrás. Talvez ali em 10º, uma disputa por vaga na Sul-Americana. Tem a Sul-Americana, onde o Corinthians está disputando também como uma das suas, talvez, possíveis armas para a equipe disputar um título esse ano, mas realmente acho que para o brasileiro precisaria de mais consistência do que tem hoje, e eu acho que fica ali no meio de tabela, talvez um pouco para cima, talvez ali entre a 10ª a 8ª colocação. É por aí que o Corinthians, para mim, eu enxergo hoje. O time que terminou em 13º ano passado, então já seria um progresso, mas eu acho que para disputar Libertadores, para ir mais longe, eu acho que falta alguma coisa e tem outros times à frente. Vamos para o Criciúma, vamos lá para o sul do Brasil, lá em Santa Catarina. Finalmente um time de Santa Catarina voltando à Série A, o que é importantíssimo para o estado. O estado que teve o Criciúma como seu campeão estadual, né? O Criciúma mais uma vez campeão catarinense, a 12ª vez na sua história, segunda vez seguida. O time que chegou nesses anos fora da Série A, chegou a cair para a Série C, chegou a cair inclusive para a Série B do estadual. Então o time que viveu anos bem ruins aí, desde da sua última participação na Série A, que foi em 2014, agora volta a disputar uma Série A. É um time com um elenco bom, um elenco interessante, que tem jogadores conhecidos como o Éder, que é em São Paulo, né? O ítalo brasileiro Éder, Felipe Viseu, o Renato Kaiser, a gente tem o Trauco, que também tem passagens por Flamengo, pela seleção peruana, né? Jogou Copa do Mundo, inclusive. Então Marquinhos Gabriel também, jogadores conhecidos, mas eu acho que hoje o Criciúma é um time visando o Campeonato Brasileiro, é um time que disputa para não cair. E eu acho que essa é uma das questões principais do time, é que teve um Campeonato Catarinense onde o Criciúma teria que ser o time a propor jogo, teria que ser o time a criar, a atacar o adversário, e durante o brasileiro não necessariamente vai ser assim. Então muitas vezes o time vai ter que aprender a se defender melhor, e tem problemas um pouco nisso em alguns momentos, e tem dois meio-campos que são muito talentosos, mas que têm dificuldades nessa recomposição, que são o Marquinhos Gabriel e o Felipe Matheus, que têm jogado juntos, mas acredito que para disputa do Brasileirão talvez ou terão que alternar, ou um vai para reserva e o outro fica como titular, porque o time precisa de mais consistência defensiva e eles não são jogadores que apoiam tão bem nessa parte do jogo.
Então, jogadores que vão ser importantes na criação, mas que precisam se adaptar, e vamos ver como é que o Claudio Tencati faz isso. Vamos ver, ele tem um elenco muito na sua mão, né? Até porque ele já é técnico da equipe do Criciúma desde 2021, é um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro, talvez só atrás do Abel e do Vojvoda hoje. Então é um cara que está há muito tempo no comando da sua equipe, conhece muito bem, tem também no Heriberto Wilson, né, o seu estádio, uma das suas principais armas, é um lugar difícil de jogar, é um lugar difícil de chegar também, né, por ser um pouco mais longe. Então, assim, é um lugar complicado e pode ser uma arma também do time nesse ano. Mas hoje é um time que disputa para não cair, acredito, até um pouco atrás do Atlético Goianiense, que a gente falou um pouco antes. Mas enfim, vamos ver se o Criciúma consegue surpreender. Tem a chegada do Yannick Bolasie, congolês, que chega do Swansea City. Na verdade, ele estava no Swansea, ficou sem clube e agora chega no Criciúma, aí com uma passagem enorme aí na Premier League. Vamos ver como é que... Se ele consegue também ter uma sequência de jogo, e uma das contratações mais aleatórias seria bem interessante de vê-lo atuando aí no futebol brasileiro. Vai ser bem interessante, certo? Continuando na letra C, vamos para o Cruzeiro. Cruzeiro teve um começo de ano estranho. Teve a contratação do Nicolás Larcamon como seu técnico, mas ele já foi demitido. É um time que ano passado criava muitas chances, mas que tinha dificuldade de concluí-las em gol. Esse ano é diferente. Esse ano já é um time que tem dificuldades até de criar jogadas. É um time que falta consistência coletiva. É um time que individualmente também tem problemas. Tem no Matheus Pereira a sua principal referência técnica, ele que teve problemas com lesões ano passado, agora voltando, começando, jogando bem. Vamos ver como é que ele consegue manter essa consistência no futebol, no Campeonato Brasileiro também. O time tem a Sul-Americana para disputar ainda, então tem 2 campeonatos pela frente. Tinha a Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado logo na fase inicial para o time do Souza da Paraíba, que nunca tinha passado da primeira fase da competição, né, da Copa do Brasil. Então, assim, é um time que começa o ano bem abaixo, chegou numa final de Mineiro, conseguiu um empate em cima do Galo lá na Arena MRV, mas no Mineirão acabou perdendo por 3-1 e fica mais um ano longe do título mineiro. O que é normal, tá? O que é normal, porque hoje o Galo tá à frente do Cruzeiro em vários aspectos, seja financeiro, seja de elenco, seja de trabalho. E com isso, o Nicolás Larcamon foi demitido. Fica aí o Fernando Seabra, que já estava no elenco, né? Ele que era técnico interino, seria o técnico interino, foi efetivado. Então, assim, é um time que começa com um trabalho estranho, com problemas, é uma das principais incógnitas desse brasileiro. E para mim é um time que vai disputar de novo para não cair. Outros jogadores que dá pra gente destacar é o William e o Marlon, 2 ótimos laterais, seja no apoio, seja na defesa, mas vamos ver também o quanto eles conseguem impactar no sentido do time como um todo. Tem a chegada do Dineno, um bom centroavante aí, vindo do futebol mexicano, mas é um time que falta muita coisa. Eu acho que, na minha visão, vai disputar para não cair de novo e talvez seja até pior do que na temporada passada. Então, para mim, é um time que vai figurar ali talvez entre 17º a 16º, 15º, vai por ali. Mas, para mim, o Cruzeiro é um dos candidatos a rebaixamento nesse ano. Então, é uma complicada a situação lá na Toca da Raposa. Mas vamos ver. Vamos ver se o Fernando Seabra consegue organizar melhor o seu elenco. Tem, né, experiência, conhece os jogadores, tá, né, dentro do clube há muito tempo. Então, vamos ver se ele consegue ajudar nisso, mas ainda é um começo, é um trabalho bem estranho, algumas decisões estranhas da diretoria do clube. Indo pro Centro-Oeste, vamos falar do Cuiabá. O Cuiabá ficou em 12º na última temporada, já tá na Série A desde 2021, conseguindo emplacar trabalhos muito bons e se mantendo na Série A, coisa que é complicada pro time, que não tá fora dos principais centros, né, e que consegue se manter na primeira divisão há tanto tempo. É realmente um trabalho muito bem feito lá da equipe mato-grossense, mais uma vez campeão do Mato Grosso, mas que a gente tem dificuldade de ter um parâmetro desse Cuiabá
por não ter um nível de enfrentamento muito grande nesse início de ano. É um time que disputou o Campeonato do Mato Grosso, que além do Cuiabá tem times no máximo ali de Série D, então realmente um campeonato mais fraco, do qual o time foi campeão novamente. Tem a Copa Verde, que o time chega na semifinal, mas ainda também é um campeonato um pouco onde o time enfrentou poucas equipes de alto nível. A Copa do Brasil também, onde a equipe também não enfrentou nenhum grande time. O principal torneio, que talvez dá pra gente ter algum parâmetro, é a Sul-Americana, onde o time começou com um empate contra o Lanús, um jogo difícil, conseguiu empatar e conseguiu uma vitória sobre o Metropolitano. Então começa bem na Sul-Americana, é um time interessante, que ainda não perdeu nessa temporada, é uma das melhores equipes entre os times da Série A em aproveitamento em 2024, muito por conta desse nível de enfrentamento, mas é um time bom, é um time interessante. Eu não acho que caia esse ano, eu acho que talvez vai ficar um pouco abaixo do que teve ano passado, talvez em 15º, vai disputar para não cair, mas eu acho que não cai. Eu acho que vai ficar entre 15º, 14º, por ali. Mas é um time interessante, que tem no Daverson o seu principal jogador, o artilheiro da equipe, tem aí peças de reposição, né, para a saída do Antônio Oliveira e do Ranieri, que eu falei no Corinthians, agora, né, saíram do Cuiabá, estão lá no Corinthians. O time ainda busca um técnico, porque nesse momento quem comanda a equipe é o Luiz Fernando Jubel, e ele é um técnico interino, já foi dito que vai ser procurado um outro técnico, mas o time começa a disputa do Brasileiro sem esse nome ainda confirmado. Então, assim, é um time que tem alguns problemas, teve saídas importantes, mas que tem um time que é difícil de se enfrentar, é um time que tem sido consistente nos últimos anos, e que também usa da Arena Pantanal lá em Cuiabá como uma das suas principais armas. Então, assim, é um time que chama atenção aí pela sua frequência aí nesse cenário de Série A, e vamos ver se o time consegue se manter mais uma vez. Mas essa é a disputa, quem sabe uma vaguinha na Sul-Americana também não seria nada. Falamos de um time que ainda não perdeu esse ano, vamos falar do outro, o Flamengo. O Flamengo, pra mim, é o favorito a ganhar esse Campeonato Brasileiro. É um dos melhores elencos do Brasil, é o melhor elenco da América Latina hoje, da América do Sul, pelo menos. América Latina. É um time muito forte, é um time com profundidade e encontra no Tite um técnico espetacular, o melhor técnico do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Então é um time que começa muito bem e que, inclusive, tem uma segurança defensiva absurda. O time sofreu um gol em dois gols, né? Um com o time B, porque o time principal, tava todo mundo lá fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, o time tomou um gol lá pro Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e tomou um gol pro Milionários na estreia da Libertadores, lá na altitude. E, enfim, é um time que começa muito bem o campeonato, um time sólido, tem chegadas muito boas, pontuais, mas espetaculares, assim, que são o De La Cruz, um dos melhores jogadores do futebol sul-americano nos últimos anos, e que chega aí com uma moral gigantesca. Tem o Léo Ortiz, que é também um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que chega para disputar a posição aí com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno, que inclusive foi destaque do Brasil lá na convocação do Dorival, jogou os jogos contra a Inglaterra, contra a Espanha. Então é um jogador interessantíssimo aí, que começa muito bem o ano. Léo Pereira também começando muito bem. Temos o Arrascaeta, que dispensa comentários, mais uma vez é um grande jogador. Pedro começa a temporada muito bem também. E aí, talvez, pedras no sapato que a gente possa achar desse Flamengo são a Copa América, que o time vai perder vários dos seus principais jogadores, né? Talvez metade do seu time titular aí para seleções, então pode ser uma ausência sentida, né, pela equipe que tem um bom elenco, mas que é claro que sem esses jogadores vai ter um pouco mais de dificuldade. E também dá pra gente dizer também do nível de enfrentamento do Campeonato Carioca, que foi um pouco abaixo, e o time teve algumas dificuldades de criar jogadas, especialmente quando jogou contra os times mais fechados, né? Quando jogou, por exemplo, contra o Botafogo, que se fechou um pouco mais, contra o Vasco também, que se fechou um pouco mais, o time teve dificuldade de criar, mas nada que seja muito alarmante, é coisas de se encaixar mesmo. E é um time que começa muito bem mais uma temporada, e agora, como sempre, é um dos favoritos ao título, e pra mim hoje é o favorito principal
ao título do Campeonato Brasileiro. Ainda no Rio, vamos falar do Fluminense, atual campeão da Libertadores, começa o ano com mais um título, espantando o fantasma da LDU e ganhando a Recopa Sul-Americana em cima do time equatoriano. O time do Flu, que mantém aí o trabalho do Fernando Diniz, mas que tem alguns problemas nesse início de ano, já especialmente em relação aos times cariocas. O time acabou caindo na semifinal do campeonato estadual para o próprio Flamengo, inclusive, eu não sei se eu falei, mas o Flamengo foi o campeão carioca. E, enfim, o time do Fernando Diniz tem todo aquele esquema, né, de aglomerar jogadores de um lado do campo para construir e de uma maneira menos posicional, mas mais usando a criatividade, né, dos seus principais jogadores. É um time que tem muita qualidade, é um time que tem um potencial, enfim, de crescimento ainda maior, mas que tem um problema muito claro, que é a saída do Nino. Nino, um dos principais jogadores da equipe no ano passado, capitão da equipe em vários jogos da Libertadores, ele foi embora, foi pro time do Zenit da Rússia, e assim, o time ainda tem penado para encontrar um zagueiro para substituí-lo. Hoje o titular da posição é o Thiago Santos, mas o time já testou o Marlon, o próprio Martinelli, que é um volante de ofício, jogando ali junto com o Felipe Melo. Então, o Fernando Diniz tentando encontrar aí essa posição. Tem o Thiago Silva, uma possibilidade de chegada ao longo dessa temporada. Vamos ver se isso vai se efetivar mesmo. Mas também entra naquelas questões, né, do envelhecimento desse elenco do Fluminense, que é um time velho. É um time que fisicamente é muito bom. Esse time velho foi campeão da Libertadores, mas não deixa de ser um time velho que pode ter problemas físicos. Então, assim, vamos ver como é que o Diniz administra isso e como que a preparação física que o Fluminense tem também vai ser importante para conseguir ter uma consistência em relação aos seus jogadores fisicamente falando. Mas tem a chegada de vários jogadores interessantes. Renato Augusto, vindo lá do Corinthians, o Douglas Costa, que veio lá do LA Galaxy, jogadores de muita qualidade, jogadores com um talento realmente absurdo, mas que entra um pouco nessa questão de idade. Tem a chegada do Marquinhos, que talvez para mim é uma das principais chegadas do futebol brasileiro até. É um cara interessante, um cara com qualidade, que vai ter uma temporada aí para mostrar o seu valor também no futebol brasileiro. Ele já fez 2 gols e deu uma assistência na Libertadores, então tem sido importante para a equipe. Tem o John Arias, que começa mais uma temporada muito bem. Tem a manutenção do André, que não foi para a Europa ainda. Então é um time que tem a base do ano passado, que tem alguns problemas, mas continua sendo um time muito forte. E para mim disputa ali entre a terceira, quarta força ali do futebol brasileiro hoje. Disputa ali com o Galo. Eu vou falar daqui a pouco do Inter também, mas eu acho que o Fluminense está nessa conversa aí e talvez possa ir mais longe. Eu gosto muito eu consigo imaginar o Fluminense sendo campeão da Copa do Brasil esse ano. Não necessariamente do Brasileiro, que eu acho que falta consistência física. Mas é um campeonato muito longo, mas a Copa do Brasil seria um campeonato bem interessante aí pro Fluminense apostar. Vamos ver como é que vai ser. Mas essas são as principais questões do Fluminense e vamos ver como é que vai ser mais uma temporada do Diniz, que tem um futebol realmente encantador e que tem mostrado sua qualidade nesses últimos anos. Saindo da região sudeste, vamos lá para Fortaleza, vamos lá para o Nordeste. O time do Ceará vem de um vice-campeonato na Sul-Americana no ano passado, que foi bem dolorido, e começa um ano com um Vojvoda bem abaixo. Começa um ano estranho, o time acabou perdendo o Campeonato Cearense pro Ceará na final, teve uma campanha um pouco abaixo também na Copa do Nordeste, o time penou um pouco para conseguir confirmar sua classificação para a próxima fase, mas é um time muito bom, é um time que tem um trabalho bem consistente. Eu acho que o fato de ter um trabalho como o do Vojvoda há tanto tempo é o que credencia o time do Fortaleza a se ajeitar. A gente já viu o time se ajeitando em condições ruins, como é desse início de ano, mas o time realmente tem problemas, e eu acho que um dos principais dele é a falta do Caio Alexandre, né? Falei que o Caio Alexandre tá lá no Bahia, ele era um dos caras principais nessa construção de jogo. O time ainda busca essa posição aí de um volante, seja dentro do elenco, talvez até de se reforçar. O time que não se reforçou tanto
teve a volta do Moisés, que foi um dos principais jogadores aí da equipe nesses últimos anos, agora voltando, conseguindo jogar bem também. O time começa bem a Sul-Americana, apesar disso, 2 vitórias importantes com autoridade, mas que tem problemas. Inclusive, uma das questões principais desse ano foi o atentado que o time sofreu, né? O ônibus do time acabou sofrendo um atentado lá na ida da partida contra o Sport, mas... E acho que isso impactou, até porque depois disso foram só 4 vitórias nos últimos 12 jogos, então assim, eu acho que isso impacta desde lá, né? Foram 12 jogos e apenas 4 vitórias, mas assim, é um time que precisa se recuperar e precisa encaixar melhor seu jogo, tem um bom elenco, mas que falta essa consistência nesse início de ano, que é um pouco abaixo, mas tem um bom trabalho, um trabalho longevo de um técnico que conhece o time, então tem tudo para se encaixar. Eu enxergo hoje o Fortaleza no meio de tabela, um pouco abaixo, aí disputando com o Bahia, talvez uma 12ª, 11ª colocação. Não vejo o time disputando muito uma vaga na Libertadores. Talvez vai ter na Sul-Americana de novo uma das suas principais forças e possibilidades aí de ir longe em alguma competição, mas o Fortaleza começa um ano um pouco abaixo e eu acho que ainda falta algo para esse Fortaleza ir mais longe, mas não vai disputar nem para não cair, eu acho que longe disso, mas falta força para disputar, para alçar voos maiores. Agora vamos fazer um apanhadão do Rio Grande do Sul, 3 times seguidos do Rio Grande do Sul, começando pelo Grêmio. O Grêmio foi campeão gaúcho pela 6ª vez consecutiva, tem um elenco forte, um elenco que está sendo bem formado, conseguiu uma baita campanha no ano passado, é verdade, no Brasileiro, chegando em 2º colocado. Eu acho que não vai chegar tão longe esse ano, porque o principal diferencial que levou o time tão longe ano passado foi o Luis Soares, que hoje é jogador do Inter Miami, e foi embora. Ele tinha, inclusive, um contrato de 2 anos, mas acho que até por conta do calendário do futebol brasileiro e de tudo que ele enfrentou aqui, ele acabou querendo dar uma descansada lá nos Estados Unidos junto com o seu parceiro Messi. E, enfim, vai fazer falta nesse time do Grêmio, que tem no Diego Costa, talvez uma das suas principais esperanças de gol nesse momento. Chega aí para ocupar essa posição. É um cara que começa muito bem o ano, sendo importante, cravando, sendo um cara realmente que tem a cara do Grêmio. Sinceramente, o Diego Costa tem a cara do Grêmio. E tem algumas boas contratações, como o Soteldo, como o Pavon, como o Duqueiroz, o próprio Diego Costa. Tem o Marquezin, que é o goleiro argentino. Inclusive, esse é um dos problemas do Grêmio nesse ano. O time ainda não tem um goleiro realmente titular, confirmado, e ainda tem alguns problemas em relação a isso. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. O time conseguiu o Campeonato Gaúcho, conseguiu a vitória em cima do Juventude na final, como eu disse. E tem algumas boas projeções para esse ano. Outros destaques também que dá pra gente falar é o Vila Sante, o PP, que também começa mais um ano muito bem, agora um pouco mais consistente fisicamente também. E aí o principal problema do Grêmio, na minha visão, está na defesa. Hoje o Grêmio é um time fraco defensivamente, que acaba ficando muito exposto e não investiu muito nisso. Então precisa encaixar melhor essa questão defensiva. Tem o Jeromel e o Kahneman envelhecendo, tem o Rodrigo Eli que tem sido abaixo foi bem abaixo, fez um Campeonato Brasileiro ruim ano passado, tem a saída do Bruno Alves também, então, inclusive o Bruno Alves foi lá pro Cuiabá, que eu falei alguns minutos atrás, mas enfim, é um time bom, mas que tem alguns problemas, e pra mim hoje, disputa ali tá ali na mesma faixa de Grêmio, de Atlético Paranaense, talvez um pouco à frente, um pouco atrás, ou melhor, desculpa, o Grêmio está na faixa ali de Atlético Paranaense, Botafogo, um pouco à frente do Corinthians também. Então eu enxergo o Grêmio por ali. Eu vou depois montar talvez a minha tabela do Brasileiro para encaixar isso tudo, mas nesse momento é dessa maneira que eu enxergo o Grêmio. Disputando talvez uma vaga na Libertadores, inclusive a Libertadores que o time começou mal, 2 derrotas para The Strongest Watch Pato, mas vamos ver como é que esse time do Renato Gaúcho vai se portar agora no Brasileiro com menos poder ofensivo do que teve no passado, quando o Soares resolveu muita coisa. Eu tô voltando aqui num outro dia para continuar esse vídeo, então esse vídeo já tá saindo depois
do término da primeira rodada. Mas enfim, vou terminar, fiz até aqui, vou terminar de falar de todos os times e vamos dar uma analisada agora no Internacional. Voltei de vermelho, vamos falar do Colorado do Rio Grande do Sul. O Colorado que foi eliminado nas semifinais do Gaúcho para a equipe do Juventude. O time comandado pelo Eduardo Cudê tem 2 empates até aqui na Sul-Americana, então começa um pouco devagar, mas é uma das equipes que mais investiu nessa transição da temporada 2023 para a temporada 2024. Trouxe muitos nomes interessantes, entre eles está o grande nome que é o atacante Borré, tem também o Fernando, que é um ótimo volante, está atuando também como zagueiro, o Thiago Maia vindo do Flamengo, o Lucas Alário, que veio do futebol alemão. Temos como um destaque também que vinha sendo muito falado nesses últimos anos, era do Robert Renan, que agora ele foi contratado pelo Inter, mas que começa mal, né? Perdeu o pênalti lá na partida contra o Juventude, acabou ficando um pouco queimado por conta disso, mas também é um grande zagueiro. Então, assim, boas contratações da equipe do Inter. Agora o Cudê tem um bom time para trabalhar, além dos bons jogadores que se mantiveram da campanha que levou o Inter até a semifinal da Libertadores no ano passado. Então, é um time interessante, que tenta elevar, né, um pouco mais essa disputa. Já está há 45 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, então esse ano é a busca do Inter em conquistar novamente esse campeonato nacional. Já está há 8 anos sem ganhar nenhum gaúcho, né? Como estava falando do Grêmio, o time do Grêmio já ganhou 6 seguidos, aliás, e o outro ano havia sido Juventude, ou melhor, havia sido Caxias, se eu não me engano. Mas o Inter já não ganhou nem o gaúcho, desde 2016. Então, assim, é uma equipe que tem tido muita dificuldade de conquistar títulos relevantes e tem um time bom, com um técnico que conhece a casa, que já levou o time longe ano passado, mas que precisa mostrar agora o seu trabalho com grandes contratações. Vamos ver o que o Inter consegue mostrar nesse ano. Para mim, tá ali pairando ali entre a quarta, quinta força desse campeonato, talvez um pouco atrás do Flamengo e Palmeiras, um trabalho um pouco atrás do Fluminense, mas é um time muito forte que vai com certeza disputar o título nesse ano, até porque tem contratações realmente interessantíssimas, além dos jogadores que já se destacaram muito no ano passado. Vamos então para o Juventude, encerrando essa sequência de times gaúchos. O time que subiu da Série B no ano passado é um time que busca, né, essa reafirmação na elite do futebol brasileiro. O time caiu em 2022 e sobe de novo já em 2023. É uma equipe que conquistou o vice-campeonato gaúcho, como eu falei, eliminando o Inter na semi e perdendo para o Grêmio na final, mas perdeu o grande idealizador desse trabalho no ano passado, que foi o Thiago Carpini. Thiago Carpini assumiu o comando do São Paulo, chegou o Roger Machado, e assim, o time não tem grandes contratações do ano passado para cá, não tem jogadores, enfim, de muito peso sendo contratados, mas é um time interessante. É um time que vai apostar muito na força física para conseguir ganhar duelos, para conseguir ganhar jogos. E acho que essa talvez seja uma das principais valências desse time da Juventude. Tem muitos jogadores altos, jogadores de força, força física mesmo. O ataque deles, por exemplo, é um exemplo disso. Por exemplo, é uma amostra disso. E tem jogadores interessantes como o Kaique, que inclusive está sendo visado aí pelo Vasco, volante da equipe. O Jean Carlos também, um bom meia, que também tem uma boa qualidade, né, fisicamente falando. Então é um time que vai tentar compensar um pouco nessa fisicalidade do jogo, né? E tem o seu destaque, né, nessa temporada, é o atacante Gilberto, que fez uma temporada bem ruim ano passado no Bahia. Esse ano tenta se recuperar, já fez seus gols no Gaúcho, foi importante para a equipe. Então, ele é a esperança de gols do time do Juventude, que vai brigar para não cair novamente. Para mim, é o time aí que tá ali numa 18ª, 19ª força desse campeonato. É um dos times mais fracos, tecnicamente falando, mas pode acabar sobressaindo um pouco e, quem sabe, até se manter na Série A e conseguir
disputar também a primeira divisão em 2025. Falei de um time que disputou a Série B no ano passado, vamos falar do time campeão da Série A do ano passado e do ano retrasado, o Palmeiras. Palmeiras, atual bicampeão brasileiro em 2022 e 2023, o maior campeão nacional com 12 títulos. A equipe comandada por Abel Ferreira foi campeã paulista mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, dessa vez em cima do Santos na final, conseguindo virar um placar no qual ele saiu com desvantagem. Novamente, como sempre, um time que chega para disputar título, é um time que chega para ir longe na competição. Tem na sua principal esperança nesse início o atacante Endrick, que foi convocado para a seleção brasileira, brilhou nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, fazendo 2 gols, um contra a Inglaterra e outro contra a seleção espanhola. É um jogador que tem mostrado muita qualidade nesse início de ano, mas que vai embora no mês de julho. Inclusive não vai nem disputar tantos jogos assim, porque também provavelmente estará com a delegação da seleção brasileira para a Copa América. Então assim, é um jogador que tem apenas 17 anos, é um fenômeno, é um jogador que tem brilhado os olhos não só do palmeirense, mas do brasileiro como um todo, mas que vai acabar desfalcando a equipe nesses meses finais da sua estadia aqui no Brasil, e depois disso vai diretamente para o Real Madrid, que já tem o seu passe e está só esperando ele completar 18 anos. Então, o Palmeiras tem nessa questão um dos principais ajustes que o Abel precisa fazer nessa temporada. Ano passado ele acabou perdendo jogadores importantes, como foi o Dudu, que inclusive está previsto de voltar já nesse mês de maio, talvez, um pouco antes dessa ida do Endrick. Então vai ser um reforço importante para o Palmeiras para 2024 também. Mas o Abel conseguiu equilibrar o seu sistema de jogo colocando um 3-5-2 no final da temporada passada. Essa formação foi essencial para o título brasileiro e a recuperação para conquistar a primeira posição e ultrapassar o Botafogo, que naquele instante era o líder, né, do primeiro turno. Então ele conseguiu achar uma boa variação tática, mas ainda tem no seu 4-3-3 o mais clássico, né, por assim dizer, a sua formação principal, e tem variações importantes, e é um cara que conhece muito o elenco, já está completando aí quase 4 anos de Palmeiras. Então é um pouco também do que eu falei do Vojvoda: quanto mais você conhece o elenco, quanto mais você conhece o ambiente no qual você está inserido, mais fácil do treinador para conseguir fazer ajustes em situações específicas, e ele vai ter um grande ajuste para fazer com a saída do Endrick. Outros jogadores que dá pra gente destacar são as contratações, né? O Aníbal Moreno chega muito bem, ele que disputou todos os jogos do Palmeiras até aqui, só não disputou essa primeira rodada do Brasileiro, mas assim, realmente é um jogador interessantíssimo, que chega e assume a posição ali de volante que o Palmeiras precisava desde a saída do Danilo, que foi pro Nottingham Forest. Então é um jogador que tem mostrado muita qualidade, já chegou e encaixou muito bem. Tem outras boas contratações, como o Rômulo, o Lázaro, o Bruno Rodrigues. Então assim, é um time bom, o Caio Paulista também. Então é um time bom que tem boas peças aí sendo colocadas. A gente tem os moleques também vindo da base, né? O Luiz Guilherme, o Endrick, ou melhor, o Endrick já tá indo embora, né? Mas o Estevão, então jogadores que podem ser importantes aí para essa saída do Endrick. Para mim o Palmeiras disputa o título com o Flamengo. Para mim é a segunda força hoje do futebol brasileiro, olhando para essa disputa do Brasileirão. Mas é um time muito forte que pode, enfim, de novo, conquistar mais um título. Já estamos chegando aí perto do final. Agora, continuando no estado de São Paulo, mas indo um pouco mais pro interior, falar um pouco do Red Bull Bragantino, a equipe aí comandada pelo técnico Peter Littlebox, ou Pedro Caixinha. Chegou nas semifinais do Paulistão e conseguiu uma boa campanha no geral. Acabou sendo eliminado pelo Santos, que faria a final com o Palmeiras. É uma equipe que começa um ano um pouco turbulento, com a eliminação também na pré-Libertadores pro Botafogo. A equipe acabou caindo para a Sul-Americana, já estreou com uma vitória e uma derrota bem
sofrida, né, bem doída para a equipe do Racing lá no cilindro, né, de Avejaneda, pelo placar de 3-0. Então é uma equipe que começa um ano um pouco estranho e tem uma impressão de que não existe tanto um peso em relação a essas derrotas, sabe? Por exemplo, que existiria num trabalho, como eu vou falar daqui a pouco, do São Paulo, por exemplo, ou do Palmeiras. Às vezes eu acho que pelo Bragantino não ter essa pressão de uma torcida grande, de um time é, culturalmente forte, eu acho que às vezes falta essa gana de recuperação rápida para a equipe do Bragantino. Então, não sei, eu acho um pouco estranho, assim, essa esse momento do Bragantino eu acho meio estranho nesse início de temporada. A equipe ainda perdeu o Léo Ortiz, que era o seu principal jogador nos últimos anos aí, dá pra colocar talvez como um dos principais nomes aí desse projeto da Red Bull no Bragantino. Ele foi pro Flamengo, contratado já agora nesse início de temporada também. Então o time vai ter que se reajustar sem ele. Outros jogadores também que perderam boa quantidade de jogos nessa temporada foram o Lucas Evangelista e o Matheus Fernandes, que são jogadores importantes para o meio campo da equipe. Então a equipe busca se encaixar melhor. Vamos ver, né, como é que o Pedro Caixinha vai superar esse momento ruim, vai tentar trazer essa gana aí para sua equipe também, que foi muito bem no ano passado, chegou a ser vice-líder do Brasileiro, chegou a disputar aí, tá aí na disputa pelo título, mas acabou perdendo força na reta final do campeonato. Para mim é um time hoje de meio de tabela. Eu acho que tem outros times que estão à frente do Bragantino, talvez um 11º lugar, time que vai disputar no máximo ali para buscar mais uma Libertadores. Essa é a minha visão do Bragantino. Então, assim, acho que até para dar próximos passos, a equipe do Bragantino precisa sentir mais as derrotas, sabe? Eu sinto que às vezes o time parece não ligar muito para perder e o time precisa ter esse brio para conseguir ir mais longe nas competições, sabe? Não sei. Eu acho que não se resume só a isso, é claro. Tem problemas de lesão, tem questões de encaixe, novas contratações e tudo mais, mas às vezes eu tenho um pouco. Acho que esse é um dos fatores que é importante de se destacar nessa equipe do Bragantino. Voltando para a capital, falar do São Paulo, né? Falei do São Paulo que tá um pouco pressionado, começa a pressionar desse Brasileirão. A equipe comandada agora pelo técnico Thiago Carpini foi eliminada nas quartas de final do Paulistão para a equipe do Novo Horizontino, em casa, nos pênaltis. Uma eliminação realmente muito sofrida. Começou com derrota na Libertadores, fez um jogo ruim contra o Cobresal, mas acabou saindo com a vitória no final das contas. Então é uma equipe que começa um ano um pouco turbulento, apesar de ter tido bons resultados. Por exemplo, na Supercopa, em cima do rival Palmeiras, conseguiu o título, um título importantíssimo para a equipe. Conseguiu quebrar o tabu de mais de 10 anos na Neoquímica Arena. Então a equipe conseguindo vencer o Corinthians fora de casa, lá em Itaquera. Então, são pontos positivos aí desse trabalho do Thiago Carpini que vai começando, mas realmente a equipe ainda tem tido algumas dificuldades. O time sofreu bastante com lesões esse ano. Um exemplo, falei da partida contra o Tareres, né, na Libertadores. O time saiu com 3 lesionados e jogadores importantes como o Lucas, que ainda precisa se recuperar. Também o Wellington Rato, o Rafinha também está se recuperando. Então, são jogadores aí que são importantes, que têm perdido jogos, né, para o São Paulo. Agora o Caleri também está voltando de lesão, mas também esteve lesionado. O Rames ainda não é a melhor consistência física e também ainda tem que se adaptar ainda ao estilo de jogo. Tem que ter um time bem montado aí para que ele consiga também colocar suas melhores atuações. Então é um time que tem uma base muito bem montada do ano passado, uma base que inclusive fez parte dessa seleção brasileira do Dorival, com o Pablo Maia, com o Rafael, por exemplo, mas que perdeu o Beraldo, que também era um bom equilíbrio, né, técnico, especialmente na defesa. Mas acho que nem essa é a principal questão. Acho que o time precisa realmente se encaixar agora com o Thiago Carpini. É um time ainda um pouco... acho que essa é a palavra. Acho que é um time instável. E
e precisa de um trabalho bem montado para conseguir encaixar essas peças que a gente já viu que são boas, que podem chegar longe. Mas eu acho que é um time bom, é um time muito bom, que foi muito bem na Copa do Brasil ano passado, que fez uma boa campanha na Sul-Americana. Eu acho que vai chegar longe, eu enxergo assim, no mesmo patamar de Galo, de Inter, talvez um pouco atrás desses, por conta desse trabalho um pouco ruim do Thiago Carpini nesse início, mas é um time forte, é um time que pode sim ir longe e quem sabe até beliscar mais uma vaga na Libertadores ou até disputar o título do que seria mais um campeonato brasileiro aí para a equipe tricolor, que é extremamente vitoriosa dentro do cenário nacional e continental. Já estamos chegando no final, vamos falar do Vasco. O Vasco sobreviveu na temporada passada, terminou em 15º no Brasileirão, acabou não se classificando para nenhuma competição internacional, sul-americana ou Libertadores, né? A gente sabe que no Brasil, para você se classificar para uma sul-americana, é só você disputar o campeonato e não ser rebaixado. Mas enfim, o Vasco ficou naquele limbo ali dos dois únicos times que não vão nem para a sul-americana, nem são rebaixados, enfim. A equipe acabou perdendo na semifinal do Carioca para o Nova Iguaçu, então tinha a oportunidade de enfrentar um time um pouco mais fraco. Claro, o Nova Iguaçu é um bom time, mas é um time com investimento de Série D. E eliminou o Vasco em partidas onde o Nova Iguaçu foi inclusive superior. Então realmente é um time que tem um bom investimento da 777, mas esse investimento às vezes é um pouco estranho. E sempre dá a impressão que falta peças desse Vasco, sabe? Então, assim, a gente viu isso um pouco nessa reta final de Carioca, onde a equipe foi eliminada na semi. Poderia ter voltado a disputar uma final, acabou não conseguindo. E até olhando também, falando um pouco dessa inconsistência, dessa instabilidade da 777, a gente vê já que o diretor de futebol, o Alexandre Matos, já foi embora, já inclusive foi anunciado pela equipe do América Mineiro, mas menos de, sei lá, 4 meses no cargo ele já acabou sendo demitido. Então a equipe busca uma estabilidade, né, nesse bom dinheiro que a equipe tem agora, mas precisa gastar da forma correta. Tem boas peças, especialmente dá pra falar do Payet, que veio mais em forma para esse ano. É um cara que, talento por talento, eu acho que ele tem muito e ele pode acrescentar muito para esse Vasco na temporada, até para o time ter uma vida um pouco mais tranquila. Tem o Verratti, que foi muito bem no final do ano passado, Verratti, enfim. É um grande centroavante, jogador experiente, um jogador que sabe fazer gol. Não é o jogador mais móvel nem nada, mas ele sabe fazer gol. E o time se manter na Série A, que é o objetivo do Vasco, talvez até. Acho que o objetivo do Vasco nem é só nem se manter, mas é se manter com mais tranquilidade do que foi ano passado. E eu acho que o Verratti vai ser importante nisso. Tem bons jogadores, boas contratações. O João Vitor chegou lá do Benfica, então um cara interessante, um cara que tem talento, o cara já mostrou isso dentro do futebol brasileiro. Falta um volante para essa equipe, então acho que existe muitas vezes uma descompensação defensiva, especialmente. Falta um volante que chegue realmente para né, assumir a posição. A gente teve a lesão aí do Jair e do Paulinho, que vão ficar um bom tempo fora, né? O Paulinho e o Paula. Então, são dois jogadores que vão fazer falta nesse ano pro Vasco. E a equipe já está em busca aí de um volante para substituir e conseguir também dar alguma força para essa equipe. Outros bons jogadores que dá para destacar é o Lucas Piton, que fez uma grande temporada no passado, muito bom jogador, tem mostrado muita qualidade ali na criação pelo lado esquerdo, que a criação acaba passando muitas vezes pelos pés dele, né? E também o Léo Jardim, convocado para a seleção brasileira, grande goleiro, para mim o melhor goleiro da última temporada do Brasileirão. Segurou o Vasco na Série A, se não fosse ele o Vasco teria caído. Então é um goleiraço e vai ser de novo importante. Com o técnico Ramon Dias, que agora tem uma continuidade de trabalho desde o ano passado. Vamos ver como é que vai ser essa busca do Vasco aí por uma estabilidade maior em comparação ao último ano. Mas é uma equipe ainda que falta algumas coisas e que precisa
usar esses bons investimentos para conseguir chegar mais longe, conseguir, enfim, dar passos nesse projeto. Mas ainda é um time um pouco estranho, um pouco instável, e a gente viu isso, por exemplo, nas semifinais do Carioca. Vamos para a última equipe, porém não menos importante, é o Vitória. Vitória voltando à Série A, atual campeão do Brasileirão Série B. A equipe conseguiu aí o seu primeiro título nacional da história, e volta a disputar a primeira divisão nacional depois aí de 7 anos, 6 anos, não disputava desde 2018. Então, a equipe voltando a figurar na Série A do Brasileirão. É uma equipe que tem um bom trabalho, né, comandado pelo Léo Condé, que tem mostrado muita qualidade e levou esse time muito longe nessa Série B, conseguiu uma boa campanha, se mantendo aí no cargo há mais de um ano já. E a equipe conseguiu conquistar o Baiano em cima do Bahia, todo o investimento do Bahia que eu falei, né, com Everton Ribeiro, com o Caio Alexandre, com a manutenção do Cauli, perdeu pro Vitória, que é um time bem organizado, é um time que tem qualidade, tem boas contratações também, tem o Jean Mota, que é um bom jogador, vindo aí do Inter Miami, estava lá com o Messi, agora vai jogar com o Luan, ex-Grêmio, rei da América, inclusive uma outra contratação. Assim, né, vamos combinar que o Luan é muito melhor do que o Messi, mas tudo bem. E outros jogadores também, o Luiz Adriano, né, ex-Palmeiras, bom centroavante, experiente, né, tem seus problemas, mas é um jogador experiente, que acho que pro nível do Vitória é importante. Tem o Luan também, ex-São Paulo, volante, bom jogador. São alguns dos nomes. O Alejandro, talvez é o principal nome que já tem conseguido ter algum protagonismo. Equipe, aliás, esses jogadores que eu tenho falado são mais conhecidos, mas tem começado na reserva. Até porque o time tem um time muito bem estruturado e assim, vai usar suas peças ao longo do campeonato para encaixar algo e para conseguir realmente ir mais longe. Então eu acho que não necessariamente apostou em um monte de cara velho, entre aspas, pra só tapar buraco, sabe? Eu acho que são jogadores que vão ser importantes em momentos pontuais e talvez entrem no time titular, mas tem sido feita uma transição e um trabalho, acho que é bem feito no geral, dessa equipe do Vitória. Então é uma equipe com uma qualidade técnica absurda, não é uma equipe que tem, enfim, jogadores de altíssimo nível, mas é um time bem organizado. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais desse time do Vitória. Tem uma torcida muito apaixonada que tem sido essencial lá no Barradão. O time ficou aí 23 jogos sem perder em casa. Acabou perdendo nessa estreia do Brasileirão pro Palmeiras, mas o Palmeiras é o campeão brasileiro, é um time muito forte. Então assim, é uma Vitória que tem qualidade, que tem uma boa organização, tem um bom técnico, tem uma torcida apaixonada. Eu acho que o Vitória não cai, tá? Eu acho que o Vitória se mantém na Série A, mas vai disputar por ali. E vai ali figurar aí numa 15ª, 16ª posição. Mas eu acredito que o Vitória não cai. Mas enfim, esse é o campeonato do Vitória, né? Se manter na Série A, reestruturar esse trabalho, até superar um pouco essas instabilidades, né? O time, nesses últimos 20 anos, disputou 9 vezes a Série A, mas chegou a disputar a Série C em duas oportunidades, chegou a cair para a Série C, voltar para a Série B, e essa inconstância acaba sendo muito complicada para conseguir ter um planejamento bem feito, sabe? Então eu acho que o Vitória precisa de uma estabilidade e se manter na Série A seria essencial para isso. Quem sabe até uma vaga na Sul-Americana seria melhor ainda aí para os caixas da equipe baiana. Então, para mim, o Vitória é uma equipe que é boa, que é bem organizada, que às vezes falta um pouquinho ali de qualidade técnica em alguns setores do campo, mas que acho que pela organização acho que consegue se manter na Série A para a Série A do ano que vem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deu para falar um pouco sobre cada um dos times aqui, ficou bem longo esse vídeo, inclusive eu nem sei exatamente quantos minutos deu, porque enfim, fui falando aqui, vou depois editar, mas já começou o campeonato, né? Alguns resultados importantes, o Atlético conseguindo uma vitória em cima do Cuiabá, o Palmeiras e o Flamengo vencendo, várias polêmicas de arbitragem também nesse início de Brasileirão. Não vou aprofundar muito, até porque esse não é o objetivo do vídeo, mas
Mas enfim, o Brasileirão começou e vai ser muito interessante acompanhar essas 20 equipes. Tô postando com uma rodadinha de antecedência, mas a gente tem outras 37 para acompanhar esses times. E algumas coisas que eu falei, inclusive, a gente já pôde observar nesse início de Brasileirão. Mas vou tentar trazer alguns boletins, alguns vídeos a respeito das rodadas do Brasileirão ao longo do campeonato. Mas enfim, é o grande campeonato nacional e vai ser muito legal acompanhar de novo. É muito bom já ter novamente aí mais um Brasileirão começando, realmente já tava batendo aquela saudade, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aí um comentário, deixa aí seu like, enfim, se inscreva no canal, beleza? É nóis, tamo junto e valeu.